Canal Luz da Palavra Bíblica. A mensagem divina que ilumina. A neve tem caído e ainda está caindo. Mas não é só frio da natureza, é o Espírito Santo chamando. Desperta, vive no fogo que não se apaga. Em Mateus 26:14, encontramos a ironia do nome e a quebra da intimidade. Você já parou para pensar que o homem que entregou Jesus ao matadouro carregava no próprio nome a definição de adoração? Em hebraico, Yehudá, Judas, significa louvor, significa aquele que dá graças a Deus. Imagine a ironia cortante que Mateus coloca diante dos seus olhos neste exato momento. O portador do louvor caminha silenciosamente para transformar a gratidão em traição. Pare tudo agora e sinta o peso disso. Enquanto os outros discípulos ainda estavam confusos, talvez debatendo quem seria o maior, Judas já havia tomado uma decisão fria no coração. Ele não era um estranho, ele não era um inimigo que invadiu o acampamento. Ele era o tesoureiro, ele era o amigo que dividia o pão. E é exatamente aqui, no versículo 14 de Mateus 26, que a história dá uma guinada sombria. O texto diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Perceba a transição brutal. Não há gritos, não há discussão. Há apenas um homem saindo da luz do cenáculo e entrando nas sombras da política religiosa. Eu preciso te fazer uma pergunta desconfortável e quero que você responda com total sinceridade agora. Quantas vezes você, assim como Judas, saiu da presença de Deus com um sorriso no rosto e um plano de traição no coração? Quantas vezes o seu louvor no domingo se transformou em negociação com o mundo na segunda-feira? Você sabe o significado oculto de Iscariotes e a familiaridade do mal. Mas espere, há algo mais profundo aqui que poucos percebem. O sobrenome dele não era apenas um detalhe geográfico. Iscariotes. Muitos estudiosos apontam para uma raiz aramaica ligada a Sicários, o assassino de adaga, ou talvez do hebraico sheker, que significa falsidade. Judas, o homem da falsidade. Ou ainda Iscariote, o homem de Queriote, o único dos 12 que não era galileu, o estrangeiro no grupo íntimo. Mateus usa esse nome para marcar uma distinção visual e espiritual clara para você. Enquanto Jesus representava a verdade absoluta, Judas representava a mentira estruturada. E note isto, ele foi ter com os principais sacerdotes. Eles já o conheciam? Com certeza. Anás e Caifás não recebiam qualquer um. Judas não precisou se apresentar. A porta já estava entreaberta para ele. Isso revela uma verdade aterrorizante sobre o pecado. A traição raramente começa com um grande estouro. Ela começa com familiaridade. O mal não assustou Judas, porque ele já estava confortável com a ideia de negociar o sagrado. Ele entrou na sala dos poderosos sem tremer. Ele sabia o que queria. Agora olhe para a sua própria vida. Quem são os principais sacerdotes com os quais você tem negociado em secreto? Quais as autoridades mundanas, o dinheiro, o status, o prazer, que estão esperando você chegar para fechar um acordo? Você acha que eles não te conhecem? Eles sabem exatamente quem você é, quais são suas fraquezas e quanto custa sua fidelidade. A pergunta que fica queimando é: você está caminhando voluntariamente em direção a essa mesa de negociação agora? Enquanto Jesus estava jantando, havia a negociação silenciosa e o preço da alma. O versículo 14 termina antes mesmo da oferta das 30 moedas ser feita, mas a intenção já está lançada. Judas não foi lá para pedir conselho, ele foi lá para entregar. A palavra grega usada aqui carrega o peso de colocar alguém nas mãos do inimigo. Imagine a cena cinematográfica com seus olhos fechados. A poeira de Jerusalém assentando nas sandálias de Judas, o olhar calculista dos sacerdotes,
o silêncio pesado antes da primeira palavra ser dita. Neste exato segundo, o louvor calou-se para dar lugar ao lucro. A ação de gratidão foi substituída pela transação comercial. Deus permitiu que esse registro ficasse na Bíblia, não apenas para condenar Judas, mas para servir de espelho para você. Porque a tragédia de Judas não foi apenas vender Jesus, foi achar que Jesus tinha um preço. Foi acreditar que o Filho de Deus poderia ser comprado por algumas moedas de prata. Eu te pergunto novamente, olhando no fundo dos seus olhos através dessa tela. Se Jesus visse o seu coração agora, ele veria um discípulo que busca o louvor verdadeiro ou veria um Iscariotes prestes a fechar um negócio com as trevas? A escolha, inteiramente sua, define o seu destino eterno. Pense nisso e escolha com sabedoria. Olhe para o céu. Ele não está apenas chovendo. O céu começa a chorar para que você defina o seu destino eterno. O cenário do crime: frio, chuva e a localização exata. Você está agora, neste exato segundo, dentro de Mateus 26, versículo 15. A cena mudou. Não estamos mais na segurança das Escrituras, mas nas ruas frias e úmidas de Jerusalém, sob a noite mais escura da história. Olha ao seu redor, a neve cai silenciosa, cobrindo os telhados com um manto branco de falsa pureza. Mas logo abaixo, a chuva gelada bate forte, transformando tudo em lama. É o clima do julgamento, é o ar pesado da condenação. O texto diz com precisão cirúrgica: e perguntou: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe ajustaram 30 moedas de prata. Sinta o frio que atravessa essa frase. Judas olha nos olhos dos sacerdotes, homens com mantos encharcados, mas corações duros como rocha, e faz a pergunta mais mercenária já registrada: que me quereis dar? Eu preciso te perguntar algo agora, e quero que seja brutalmente honesto. Quantas vezes você entrou no templo com as mãos levantadas, mas saiu com o coração fazendo a mesma pergunta de Judas? O que eu ganho com isso, Deus? Quando a sua fé vira negociação, você não está no caminho da vida. Você está parado nessas mesmas ruas chuvosas, negociando a alma. Você consegue sentir o gelo dessa pergunta congelando o seu espírito agora? As 30 moedas, o valor de um escravo e a blasfêmia histórica. Vamos mergulhar na história oculta. 30 moedas de prata, no grego, triaconta argíria. Na lei mosaica, em Êxodo 21, 30 ciclos era exatamente o preço de indenização pago por um escravo morto. Os líderes de Israel avaliaram o Criador do universo pelo preço de um servo anônimo. Em hebraico, prata é kesef, ligada à cobiça. Judas desejou a prata, e a prata comprou a traição. Eu te pergunto novamente, qual preço você tem colocado em Jesus na sua vida? Você o trata como o Rei dos Reis ou o reduziu a um amuleto que vale apenas o benefício imediato? Será que você não está avaliando Cristo pelo preço de um escravo, usando-o e descartando-o quando não serve aos seus interesses? Você está contando moedas falsas na palma da sua mão? A entrega, a palavra que selou o destino. Observe a palavra, entregarei. Em grego, paradidome. É a mesma palavra usada para Jesus se entregar por nós. Mas aqui, na boca de Judas, ela ganha sabor de venda. Judas acha que está no controle. Eu vô-lo entregarei, diz ele, como se Jesus fosse uma mercadoria. Mas a ironia divina é avassaladora. Enquanto Judas entrega Jesus aos homens, ele está entregando a si mesmo às trevas. Você entende o perigo? Judas achou que podia manipular o plano de Deus. Quantas vezes você tentou entregar a vontade de Deus nas mãos dos seus próprios planos? A chuva cai sobre você agora como um aviso. Ninguém zomba de Deus. As 30 moedas foram contadas. O acordo foi fechado.
Mas a chuva continua, lavando as pedras, esperando um arrependimento. Para você, ainda há tempo. A moeda ainda não caiu no seu bolso. Olhe para a chuva misturada com a neve. É o céu chorando por você, implorando para que não repita o erro de Judas. Não venda o seu Salvador por nada deste mundo. Eu te faço a última pergunta. Quando o céu chorar por você, você vai endurecer o rosto como Judas e contar o seu ouro? Ou vai se ajoelhar na lama, deixar a chuva lavar sua alma e reconhecer que Jesus não tem preço, pois ele vale a sua própria vida? A escolha é sua, agora, enquanto a chuva ainda cai. Escreva agora, com fé e arrependimento. Eu ficarei mais branco que a neve. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está rasgando o contrato da traição e assinando o pacto da graça. E se você quer caminhar nessa pureza todos os dias, não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal Luz da Palavra Bíblica e ative o sino. Vamos juntos vigiar até que ele volte. Você declarou? Então levante a cabeça. A neve cai, mas a graça de Deus cobre tudo. Você foi purificado. Fique na paz. Você agora acompanha os passos mais trágicos da história humana. Mateus 26, versículo 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Mas pause tudo. Entenda a geografia deste horror. Judas não estava no mesmo lugar. Ele havia saído de Betânia, a cidade da amizade, onde Jesus foi ungido e amado, e caminhou sozinho cerca de 3 quilômetros até Jerusalém, a cidade do poder e da morte. Imagine essa estrada agora. É noite cerrada. A neve cai espessa, cegando a visão, enquanto a chuva gelada transforma o caminho em um rio de lama escorregadia. Cada passo de Judas era um afastamento deliberado da luz. Ele deixava para trás o mestre que o amava e marchava em direção aos homens que o compraram. O vento uiva contra o rosto dele, mas ele não recua. Eu te pergunto, qual é a distância que você já caminhou longe de Deus sem perceber? Quantos quilômetros de frieza espiritual você percorreu hoje? Cuidado! Cada passo na lama é um ponto de não retorno. Sinta o frio desse vento no seu rosto. Ele é o aviso de que você está se afastando de casa. O texto diz: buscava oportunidade. No grego, isso implica uma busca ativa, vigilante, quase predatória. Judas não estava esperando, ele estava caçando o momento perfeito. Enquanto a neve cobria a cidade, o coração de Judas era calcificado pelo pecado. Ele observava as sombras, ele calculava os horários. Transformou sua mente em um campo de batalha contra o próprio Filho de Deus. A chuva lava as pedras de Jerusalém, mas não consegue lavar a intenção que cresce dentro dele. Ele sabe o que vai fazer, e ainda assim avança. Isso revela a verdade mais aterrorizante. O pecado não acontece por acidente, ele é planejado. E você? O que você está buscando oportunidade para fazer na sua vida secreta? Existe algum pecado que você não combateu, mas está procurando o momento certo para cometer? Você está vigiando para orar ou vigiando para cair? Quando você encontrar essa oportunidade, ela vai te libertar ou vai te vender pelo preço de um escravo? A lama dessa estrada está grudando na sua alma agora. A distância foi percorrida. Judas chegou. A oportunidade foi encontrada. O versículo 16 não termina com arrependimento. Termina com determinação nas trevas. A neve continua caindo, testemunhando o início do fim. Não há mais volta para aquela noite. O julgamento foi iniciado não pelos romanos, mas pela escolha de um homem. Mas a história de Judas não precisa ser a sua história final. A chuva que cai agora é um convite desesperado de Deus para parar a caminhada antes que seja tarde. Antes que você encontre a oportunidade fatal. Olhe para a estrada atrás de você. Ainda dá tempo de voltar para Betânia. Ainda dá tempo de deixar a purificação real de Cristo lavar essa lama. Não busque a oportunidade do erro. Busque o encontro com o Salvador. Não deixe a neve cobrir seu arrependimento. No próximo episódio, a paixão de Cristo começa. Inscreva-se agora. Judas buscou a traição, Jesus caminhou para a cruz. A paixão começa no próximo vídeo. Fique conosco.